E o Espírito do Senhor dominou Davi. Olha, essa história é bastante interessante porque Samuel, ele figura entre os profetas mais renomados do tempo da Bíblia, dos tempos bíblicos, do Velho Testamento. Samuel, Deus não deixava as suas palavras cair por terra. Tudo que Samuel falava acontecia. Samuel foi um homem escolhido ainda no ventre da mãe. A sua mãe orou para ele nascer. O seu nascimento já foi resultado de oração. Como é interessante isso, a gente descobrir que a oração, ela é um canal de bênção, ela é a mãe de 1000 bênçãos. Por isso é importante a gente orar. Por isso nós oramos aqui no programa. Todos os dias nós temos uma lista de nomes de pessoas que nós apresentamos, porque nós acreditamos na força, no poder da oração. E Samuel era um profeta autêntico, um profeta que tinha o seu coração ligado ao coração de Deus. E um dia o Senhor Deus falou com ele, disse: olha, Samuel, o fim do reinado de Saul chegou na minha presença. Acabou o tempo do seu reino. E eu quero dizer a você que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida tem um fim. Não é? Levanta um presidente, sai outro presidente, levanta um governador, entra outro governador, levanta um prefeito, sai outro prefeito. Tudo nesse mundo passa. Não é? Os reinos, as glórias e as aparências também passam. Hoje, você vê uma pessoa bela, cheia de vida, na flor da idade, esbanjando saúde, mas o tempo passa. A velhice chega, a debilidade também, a fraqueza. E nós sabemos que a única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais passará. O próprio Cristo Redentor disse: passarás o céu e passarás também a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então Deus falou a Samuel: você vai pegar um chifre de azeite, não é? Naquela época não existiam os frascos, os vidros, como existem hoje, e a forma mais eficaz de guardar um azeite era no chifre de um animal, principalmente do boi. Então Samuel tinha um chifre aonde ele guardava um azeite perfumado, feito com especiarias. Era uma demonstração da eficácia do poder de Deus. E Deus falou assim: pega o chifre de azeite, vai até Belém, na casa de Jessé, e eu vou escolher um filho dele para ser rei sobre a região, sobre o país de Israel, sobre o meu povo. Então Samuel era um homem de Deus, mas até os homens de Deus podem se enganar com as aparências das pessoas. Quando Samuel chegou em Belém, chamou Jessé para o sacrifício, para fazer uma oferta, uma oferenda a Deus, porque afinal de contas ele ia ungir um dos filhos dele para ser rei em Israel. E quando Jessé trouxe os seus filhos, eram 7 rapazes, 7 homens de corpos atléticos, musculosos, altos, fortes, não é? E quando Samuel viu o primogênito, o filho mais velho, o Eliabe, quando ele viu, ele disse: esse homem é forte. Esse homem é alto, com certeza esse é o escolhido de Deus. E de repente a voz de Deus ecoou dentro do coração de Samuel, dizendo: Samuel, esse homem não é o escolhido. Não olhe para a sua aparência, para a sua formosura, para a sua altura, porque eu, o Senhor, tenho rejeitado. Deus rejeitou aquele homem, apesar dele ser alto, apesar de ser forte, apesar de ser bonito, Deus o rejeitou. E assim foram passando
os filhos de Jessé, um por um, diante dos olhos de Samuel, e Samuel foi olhando um por um, e a voz de Deus foi dizendo: não olhe para sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Chegava o outro, chegou Abinadab, foi rejeitado do mesmo jeito, e assim veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no sétimo. Quando chegou no sétimo filho, Samuel perguntou para Jessé, o pai daquela família. Disse: você não tem mais nenhum filho? Deus me mandou aqui na sua casa para escolher um filho seu para ser rei. E agora me passaram todos os seus filhos e Deus não escolheu nenhum? Você não tem mais nenhum filho? Então Jessé disse: tem o mais novo. Ele está no campo, está cuidando das ovelhas. É muito interessante essa expressão, este relato, porque os filhos mais velhos estavam em casa e o mais novo estava lá no campo. E trabalhar cuidando de ovelhas naquela época era uma tarefa de vida ou morte. Era um risco de vida. Era um risco de vida. Porque as ovelhas estavam lá no ermo, no campo aberto. Lá não tinha casa para morar. Davi ficava numa barraca de couro, de peles, não é? E ali existia feras, leões, ursos, que vinham atacar o rebanho durante a noite. E Davi estava sozinho nessa empreitada, e os seus irmãos estavam lá na casa. É assim que acontece até os dias de hoje. Quantos filhos estão lá suando a camisa, trabalhando, lutando, e às vezes os outros estão tudo aí de cara para cima. Não dá um prego na barra de sabão, como diz o provérbio popular, não é? Mas Deus vê o seu trabalho, sua dedicação. Então, foram buscar Davi lá no campo. E de repente veio aquele moço com cheiro do mato, com cheiro de ovelha, com cheiro do gado. É claro que ele não veio tão trajado, né? É claro que ele não veio com aquele aspecto de galã como aqueles que estavam na casa. Ele veio com roupa rude, né? Roupa de trabalhador do campo, cheirando a ovelha, cheirando o gado, não é? Os seus cabelos despenteados, quem sabe até descalço, de pé no chão, trazendo uma funda, um tipo de um estilingue na mão. E quando ele chegou, o profeta Samuel olhou para ele e Deus falou no coração do profeta: esse é o escolhido, é esse homem que eu escolhi. Então Deus falou para Samuel: eu não olho como os homens olham. Os homens, as pessoas humanas, olham para a aparência, mas eu, o Senhor Deus, olho para o coração. Então quero dizer a você, meu querido e amado ouvinte, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele não olha para a sua aparência, se você está descalço, se a sua roupa está rasgada, não é? A sua aparência física, se você tem um defeito físico, não é? Se você não tem aquele corpo atlético, aquele corpo desenhado, não é? Quantas pessoas, às vezes, elas são discriminadas porque são um pouquinho mais gordos, porque é um pouquinho de um jeito, um pouquinho do outro, sofrem discriminação, até porque nós vivemos numa sociedade machista, racista, uma sociedade que tem uma cultura de discriminar as pessoas pelo defeito físico, não é? Principalmente quando se fala no colégio, ali o famoso bullying, onde a pessoa sofre discriminação porque tem um defeito no cabelo, um defeito nos olhos, na boca, no nariz, no corpo, no pé. Então ali a pessoa recebe apelido, a pessoa ela é marginalizada, discriminada. Mas o Deus que nós servimos, Ele não te discrimina. Ele não olha para a sua aparência física, para a cor da sua pele, mas Ele olha para o seu coração. E quando Ele olha para o seu coração, é óbvio que quando Ele olha para o seu coração, Ele está vendo o seu sentimento, se você está triste ou alegre. E se você está triste hoje, Deus está olhando no seu coração para tirar a tristeza, para tirar a angústia, para tirar a depressão,
para tirar a ansiedade, a preocupação. É como está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. No versículo 6 do capítulo 5 de 1 Pedro, diz que nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo ele nos exaltará. E no versículo 7, diz que nós temos que lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se você está ansioso, que é o mesmo que ser preocupado, estar ansioso é a mesma coisa. Então, se você está preocupado com a sua aparência, preocupado com sua vida, lançai ao Senhor toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus tem cuidado de nós. Como Ele tem cuidado de nós com tanto carinho. Jesus disse que o Senhor Deus, Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida dos passarinhos que não plantam nem ajuntam em celeiro, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Então, o profeta Samuel ungiu Davi, um homem do campo. Um homem que estava lá cuidando das ovelhas, cuidando do gado. Recebeu a unção, foi derramado na cabeça dele o óleo santo, o óleo ungido pelo Espírito de Deus, e a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. O Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Eu quero dizer a você, meu querido e amado ouvinte, que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Se você se sente fraco, Deus vai escolher você, né? Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. A palavra do Senhor diz: não se glorie o homem, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus e saber que Ele é bom. Então eu quero dizer a você que está ouvindo o programa Dramas da Vida, se você está fraco, abatido, se você é o tipo da pessoa que olha no espelho e não vê nenhuma aparência, lembre-se que existe um Deus que está olhando para o teu coração e que vê uma beleza dentro de você, entendeu? Vê uma beleza. E se você não sabia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, descreve que Jesus não era um homem elegante e bonito como os filmes mostram. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, diz que nós, olhando para ele, nenhuma beleza vimos. Jesus não impressionava as pessoas com a sua aparência, ele impressionava as pessoas com o poder da sua palavra. Não era a aparência dele que fazia com que as pessoas se impressionassem. Era quando ele dizia ao morto para se levantar, e o morto se levantava. Era quando ele multiplicava pães, quando transformava água em vinho, quando curava enfermos, levantava o paralítico, fazia o surdo ouvir, o mudo falar, limpava os leprosos. Então, estas coisas faziam com que o homem de Nazaré se tornasse cada vez mais uma celebridade, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, conhecida no mundo inteiro. Não a sua aparência física, porque o nosso físico vai passar, a nossa matéria vai enfraquecer, a nossa matéria vai acabar sendo comido pela terra, porque é pó e o pó tornará, mas o nosso espírito subirá ao Senhor Deus. Então eu acredito que Deus falou com você. Se você até hoje tinha algum complexo do seu corpo, da sua aparência, não tenha mais, porque a partir de hoje Deus está curando o seu coração disso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.